de Jared Gordon, que lutou anos contra o vício em heroína. Sabe, foi muito trabalho duro, mas isso é tudo que foi necessário. Eu estava 3 meses antes de eu não conseguir manter uma agulha fora do meu braço. Para Jon Jones, cuja carreira foi obscurecida por drogas e álcool. Uma semana antes de cada luta, eu sairia e ficaria completamente bêbado. Estes são astros do UFC que lutaram com os piores vícios. Vamos começar com Geoff Neal. Na divisão dos pesos médios, poucos lutadores carregam o tipo de poder de nocaute bruto e imediato que Geoff Neal traz para qualquer octógono em que entra. Quando o nativo de Houston ganhou o apelido Hands of Steel, ele o ganhou da maneira difícil, através de uma sequência de 5 vitórias que incluiu finalizações de Mike Perry, Rafael dos Anjos e outros pesos médios de elite que não tinham resposta para a violência que ele gerava com os punhos. Ele estava classificado, perigoso e aparentemente em um curso de colisão direto com o quadro de títulos. Mas, enquanto os rankings subiam e o carrossel de destaque se expandia, algo profundamente perturbador estava se desenrolando completamente fora da vista do público. Por 5 anos inteiros, de aproximadamente 2020 até o início de 2026, Geoff Neal estava lutando em particular contra um vício severo em drogas e álcool, uma guerra que ele não compartilhou com o público até 11 de fevereiro de 2026, quando se sentou para uma entrevista com Home of Fight. Quer dizer, eu tinha um problema com vício, sabe o que quer dizer? Drogas e álcool. Foi difícil. Foram 5 anos disso, e como nos 5 anos, eu não acho que estava como. O tempo mais longo que fiquei sóbrio nos 5 anos foi 2 semanas. E por 5 anos, seus períodos mais longos sóbrio duraram apenas cerca de 2 semanas. O corte final obrigatório antes de uma luta, quando ele precisava parecer preparado o suficiente para fazer o peso e entrar no octógono. 2 semanas limpo, depois imediatamente de volta. Ele estava lutando desprevenido, fora de forma e gerenciando um caos privado que sua classificação e perfil público ocultavam completamente do mundo que o observava competir. Ele refletiu sobre o custo diretamente, afirmando: sinto que já deveria ser campeão. Eu estava em uma sequência de 5 vitórias depois que bati em Mike Perry, e depois simplesmente desci. O ponto de virada veio através de algo inesperado, o desafio 75 Hard Mental Toughness, um programa construído inteiramente em torno de disciplina, consistência e confronto do desconforto sem qualquer atalho químico. Ele descreveu seu relacionamento com álcool agora com o tipo de clareza físico e visceral que apenas alguém que realmente passou por isso pode articular. Ele disse ao Home of Fight: é ao ponto de que sempre que vejo bebida, fico com náusea. Não acho que vou beber novamente. Sinto que ganhei uma segunda chance. Não quero desperdiçá-la. Ele enquadrou toda a decisão em torno das pessoas que mais importam, sua esposa, seus filhos, sua família. Evan Tanner. Evan Tanner não era apenas um campeão dos médios do UFC, era o homem feito a si mesmo original do esporte, um lutador que se treinou com quase nenhuma infraestrutura formal, que lia vorazmente e vagava pelo deserto americano em uma motocicleta, e que carregava um tipo de qualidade inquieta, buscadora e poética que o MMA nunca havia visto antes ou desde. Em 2005, ele estava no octógono como campeão dos médios do UFC do mundo. Ele também era, pelos relatos de quase todos que o conheciam, um alcoólatra profundamente comprometido. A bebida nunca foi totalmente ocultada. Era simplesmente parte da história de Evan Tanner, a sombra persistente seguindo um homem genuinamente talentoso e genuinamente atormentado. Em seus piores períodos, pacotes diários de 12 não eram o teto, eram o piso. Ele faria bebedeiras até o ponto da depressão e isolamento completo, seu peso se deteriorando e seu humor desmoronando, aparecendo em sessões de treinamento cheirando a álcool e sucando companheiros de treino enquanto intoxicado. Durante um hiato de carreira entre 2013 e 2005, ele atingiu aproximadamente 175 alga, bem abaixo do limite dos médios, e estava, segundo a maioria dos relatos ao seu redor, perto de beber a morte. O que aconteceu a seguir carrega uma qualidade que é quase mitológica em sua construção. Uma ligação de luta chegou de Joe Silva, e Tanner parou de repente. Sem redução gradual, sem programa de tratamento, sem instalação, abstinência pura de nó branco, e uma obsessão absoluta com a preparação. Ele se treinou de volta à forma de luta, e venceu o cinturão. Mas, o campeonato não resolveu a guerra subjacente. Pós-título, as contas mistas de tentativas de sobriedade e recaídas subsequentes continuaram a definir os anos entre 2006 e 2008. E então, setembro daquele ano trouxe o fim da história. Tanner morreu sozinho no deserto da Califórnia durante uma jornada de motocicleta em solo, o tipo de vagação solitária que sempre havia sido fundamentalmente parte de sua identidade. A sentença oficial foi morte acidental por desidratação e exaustão pelo calor, mas sua toxicologia pós-morte mostrou uma concentração de álcool no sangue de 0,08, e o debate que se seguiu dividiu aqueles que o amavam bem ao meio. Alguns de seus amigos mais próximos insistiram que ele estava sóbrio por mais de um ano. Outros, incluindo um documentário de 2011 sobre sua vida, sugeriram que o álcool encontrou seu caminho de volta, se conectando à luta de longa data que havia assombrado toda a sua carreira. Como relatou o Amarillo Globe News em sua cobertura retrospectiva, o alcoolismo contribuiu para problemas de peso, desempenhos inconsistentes e demonios pessoais que definiram seus anos fora da gaiola tanto quanto seu talento definiu o que acontecia dentro dela. Em 2026, sua história continua sendo revisitada em documentários examinando o que eles descrevem como sua obsessão mortal, cimentando um legado que existe em 2 metades, um campeão genuíno e uma das figuras mais profundamente trágicas do esporte. Era um homem cuja sede de vida era igualada e finalmente superada por uma sede que ele nunca conseguiu controlar totalmente. Jared Gordon. Há fundos rochosos nesta lista que são difíceis de ouvir, e depois há a história de Jared Gordon, que existe em uma categoria quase inteiramente seu. O lutador leve do UFC conhecido pelos fãs como Flash por seu estilo pesado de pressão e moagem não tinha simplesmente um problema de drogas. Ele tinha um vício total em opioides e heroína que o levou de um adolescente ferido a um jovem sem abrigo injetando heroína perto da Penn Station em Nova York, mendigando para sobreviver, sobrevivendo a overdoses múltiplas, acumulando prisão após prisão, e finalmente ficando de pé na frente de um tribunal da Flórida, enfrentando a possibilidade bem real de passar o resto de sua vida natural em uma cela de prisão.
Começou, como tantas vezes acontece nessas histórias, com uma prescrição. Por volta dos 19 anos, aproximadamente em 2011, Gordon foi ferido no início de seu desenvolvimento atlético. Medicação legal para a dor foi prescrita, Vicodin, Oxycontin, Percocet. A transição desses comprimidos para a heroína levou apenas 2 anos. Aos 21 anos, era um usuário de heroína intravenoso completo. Aos 23 anos, estava sem abrigo, mendigando nas ruas de Nova York, havia sido preso mais de 8 vezes, havia circulado por mais de 10 instalações de reabilitação e enfermarias psiquiátricas, e enfrentava acusações de roubo e agressão na Flórida, que carregavam uma sentença potencial, de 25 anos de prisão perpétua. Ele estava injetando lotes perigosos de heroína em espaços públicos perto de alguns dos marcos mais reconhecíveis em uma das cidades mais densamente povoadas do planeta. E em 2015, durante sua terceira overdose, Jared Gordon estava clinicamente morto por 2 minutos. Como a Fox Sports relatou profundamente, foi depois disso que Gordon entrou no tipo de recuperação de longo prazo que realmente manteria, que duraria, que se tornaria a fundação para uma vida que ninguém que o tivesse observado durante esses anos teria previsto que ainda era possível. Ele alcançou sobriedade duradoura em algum lugar por volta dos 27 anos, entre 2016 e 2017. A partir dessa fundação, e apenas dessa fundação, ele construiu uma carreira no UFC, competindo na principal organização de MMA do mundo. Sabe, foi muito vencendo lutas nos maiores palcos do esporte, na frente de públicos que não tinham ideia de que o homem na frente deles havia estado clinicamente morto em uma calçada de Nova York. Em dezembro de 2025, Gordon marcou publicamente 10 anos sóbrio de drogas e álcool. Como a Yahoo Sports documentou, ele mantém uma linha direta em sua bio de mídia social para aqueles que sofrem, aparece regularmente em podcasts e eventos da comunidade sóbria do UFC e descreve a recuperação como um processo sem linha de chegada, contínuo, ativo e exigindo atenção diária pelo resto da vida de uma pessoa. Um pai, um lutador veterano e um dos defensores de recuperação mais vocais em todo o esporte, a história de Jared Gordon é prova de que o quão longe você pode cair não precisa ser onde você fica. James Irving. James Irving era o tipo de lutador que fazia as araias perderem a cabeça. O artista de nocaute explosivo dos pesos leves e médios tinha uma qualidade de ataque que transformava cada luta em que entrava em um momento potencial de destaque. Nenhum mais memorável do que o soco de super-homem que achatou Houston Alexander e circulou pela mídia de MMA durante anos. O Sandman estava colocando pessoas para dormir antes dessa frase se tornar um elogio de rotina no esporte. Era genuinamente perigoso, legitimamente emocionante, e construindo para o que parecia uma trajetória significativa de carreira. Mas, por baixo dessa trajetória havia uma dependência silenciosa que estava se acumulando, legalmente em primeiro lugar, uma prescrição por vez. Começando por volta de 2005, Irving começou a usar analgésicos prescritos por uma razão real e legítima, lesões de treino, particularmente um problema de joelho persistente e doloroso que fazia a preparação para a luta uma negociação física contínua. Os medicamentos funcionaram. Funcionaram tão bem que a dependência que criaram, quando não detectada, até por aqueles mais próximos dele, até a noite em que se tornou impossível ignorar. 19 de julho de 2008, UFC Fight Night 14, James Irving entrou no octógono para enfrentar Anderson Silva, possivelmente o maior peso médio que jamais viveu. A luta terminou dentro do primeiro round como as lutas de Silva frequentemente o fizeram durante essa era. Mas a história maior veio depois que a sirene tocou quando os testes de drogas pós-luta retornaram resultados positivos para metadona e oxomorfo, um opioide que opera em 6 a 8 vezes a potência da morfina. A Comissão Atlética do Estado de Nevada emitiu uma suspensão de 9 meses que interrompeu qualquer impulso que Irving estivesse carregando. Como a MMA Fighting documentou em março de 2010, quando Irving abordou publicamente o que havia acontecido, ele o chamou de ponto de virada e afirmou que precisava ser pego. Que sem o teste de drogas, sem a exposição pública, sem a suspensão forçando uma parada completa e um holofote sendo direcionado para exatamente o que ele havia feito por anos, ele poderia ter viajado muito mais fundo para a dependência antes de qualquer coisa mudar. Como o blog de MMA da ESPN relatou, o processo de confrontar e reconhecer o vício exigia o tipo de engolidura de orgulho que era profundamente desconfortável para um homem cuja identidade profissional inteira havia sido construída em torno de dureza, poder e a capacidade de passar pela dor sem reclamação. Era precisamente a mesma mentalidade que havia permitido que a dependência crescesse sem ser resolvida por tanto tempo quanto foi. Uma suspensão separada por uma substância diferente chegou em 2011, mas suas declarações públicas desde 2010 mantiveram consistentemente que o problema do opioide foi resolvido e ficou para trás. Nenhuma recaída foi documentada em mais de 15 anos. Sua história se tornou um dos exemplos definidores de como era a era pré-usada para lutadores gerenciando lesões em relativo silêncio, um sistema que distribuía prescrições com poucas perguntas e deixava as consequências de longo prazo inteiramente para o indivíduo que as recebia. John Jones, quando historiadores e analistas se sentam para debater o maior lutador do UFC de todos os tempos, John Jones sempre será parte dessa conversa e sempre entre os primeiros nomes mencionados. Múltiplos reinados de títulos dos pesos leves, um campeonato dos pesos pesados, uma taxa de finalização e um domínio técnico que realmente esgotaram o vocabulário que os analistas usam para descrever MMA de elite. Mas ao lado da conversa do maior de todos os tempos corre uma segunda narrativa, completamente separada. Uma história de uso de cocaína, incidentes repetidos alimentados por álcool, e uma carreira pontuada por controvérsias que o custaram títulos, o despojaram de anos, e deixou o tipo de legado complicado que seu trabalho dentro do octógono claramente nunca mereceu carregar. Em 4 de dezembro de 2014, Jones testou positivo fora de competição para benzolegonina, o metabólito que o corpo humano produz ao processar cocaína. A notícia se tornou pública em 6 de janeiro de 2015, o dia depois de uma vitória na defesa do título sobre Daniel Cormier no UFC 182. Nas horas imediatamente seguintes, Jones se internava em uma instalação de reabilitação em Albuquerque. Saiu depois de uma única noite. Sua resposta pública ao teste positivo se tornou controversa quase imediatamente. Como a Fox Sports relatou, Jones enquadrou a situação cuidadosamente, dizendo: "Não sou usuário de cocaína por nenhum meio ou até mesmo um usuário frequente. Apenas cometi uma decisão realmente estúpida." O álcool, no entanto, se provaria ser o problema mais persistente, mais legalmente prejudicial e mais repetitivo nos anos que se seguiram.
Uma semana antes de cada luta, eu sairia e ficaria completamente bêbado. Um DUI em 2012, um DWI agravado em 2020 com uma concentração de álcool no sangue mais do que o dobro do limite legal, juntamente com um recipiente aberto e uma arma de fogo no veículo. E em 2021, uma prisão por violência doméstica depois de Jones se virou para as mídias sociais com a afirmação mais direta sobre seu relacionamento com álcool que ele jamais havia feito publicamente, escrevendo que carregava trauma demais para consumir álcool e que seu cérebro simplesmente não conseguia lidar mais com isso, se comprometendo a deixar o álcool permanentemente em seu passado. Como a ESPN documentou extensamente, as suspensões relacionadas ao PED, clomifeno e letrozol em 2016, traços viráveis em 2017 e 2018 complicaram a narrativa geral de maneiras que tornaram praticamente impossível separar a história pessoal do vício do histórico, disciplinar mais amplo para o público acompanhando. 3 despojamentos de título, múltiplas suspensões indefinidas, e no entanto um retorno, um campeonato de pesos pesados do UFC em 2003, uma defesa daquele título, e uma aposentadoria relatada em junho de 2025. Em abril de 2026, nenhum novo incidente de substância emergiu desde seu voto de abstenção em 2021. A história de Jon Jones permanece duas histórias simultâneas que nunca se separarão totalmente uma da outra.
Ele também foi, durante grande parte de sua carreira, seu próprio oponente mais perigoso. Rico Rodrigues no UFC 39 em 2002. Rico Rodrigues submeteu Randy Couture no segundo round para se tornar o campeão do UFC de pesos pesados do mundo. Ele era tecnicamente avançado, cheio de personalidade e profundamente confortável em carregar o holofote, se chamando de suave com uma confiança que se sentia completamente ganha pela forma como ele atuava. Ele tinha nocautes, submissões e um recorde de 10-3 no UFC que o posicionava como um homem que definiria a divisão dos pesos pesados por anos a vir. Nada disso aconteceu, e enquanto as razões são encamadas e complicadas, cocaína, juntamente com maconha e benzodiazepinas, senta perto do centro do que deu errado. Após perder o cinturão do campeonato para Team Sylvia em 2003, Rodrigues começou a ganhar peso em uma taxa que alarmou as pessoas que o conheciam em seu melhor competitivo. Eventualmente atingiria 350 pounds. As lutas pessoais agravaram os problemas de substância em um ciclo que se alimentava a si mesmo. A trajetória era acentuada, e era rápida. Seu momento de fundo rochoso é o tipo de história que leva o momento para ser totalmente absorvida. Dirigindo com carteira suspensa e sob a influência, Rodrigues bateu seu veículo em um caminhão 18 rodas e depois em uma parede. No imediato, desorientado pós-acidente, acreditando que sua namorada havia sido morta no banco do passageiro, ele arrasta seu corpo do lado do passageiro para o banco do motorista, tentando, na névoa da crise e intoxicação ativa, mudar a responsabilidade pelo que havia acontecido para longe de si mesmo. Ela não estava morta. O peso total do que ele havia feito chegou conforme ele ficou sóbrio na cena. Como documentado na entrada da Wikipedia de sua carreira, 17 de novembro de 2006 trouxe outro incidente documentado, uma vitória em luta que foi diretamente seguida por um teste de drogas positivo para maconha e cocaína, levando a Comissão Atlética da Califórnia a emitir uma suspensão em janeiro de 2007, confirmada em 6 meses por fevereiro daquele ano. O acidente, a suspensão e a deterioração física tudo convergiram em seu episódio de 2008 na temporada 1 de Celebrity Rehab com o Dr. Drew da VH1. Um acerto de contas público que o documentava processando o peso total do que ele havia carregado através de terapia em grupo na câmera, na frente de um público que agora incluía a comunidade de MMA mais ampla. Como documentado ao redor do lançamento do show, foi um dos exames públicos mais desarmados do vício que o esporte havia visto de um de seus próprios campeões. Em 2009, com a ajuda de um treinador nutricional e um foco renovado, Rodrigues havia supostamente caído mais de 100 bell-base e mantido sobriedade após seu tempo em Celebrity Rehab. Sua última luta profissional chegou em 2019. A promessa inicial de um campeonato de pesos pesados dominante de vários anos havia dado lugar a décadas de reconstrução, reentrança e território de conto de advertência. Ele sempre será o homem que submeteu Randy Couture pelo cinturão. Ele é também um homem que tinha que reconstruir sua identidade inteira, libra por libra, dia por dia, depois que a cocaína havia terminado de desmantelar aquela que havia construído dentro da gaiola. Corta MCG e você sabe, fiquei em drogas bem mal. Cerca de 2 anos depois, terminei fazendo overdose, você sabe, em heroína. 9 de setembro de 2005, Corta MCG estava na casa de seu primo em Utah, profundamente dentro de um vício em heroína e álcool que já havia redefinido tudo sobre quem era. Por sua própria descrição nos anos que se seguiram, ele havia se tornado o viciado, o bêbado, o mentiroso, o ladrão, uma pessoa que se sentia genuinamente, completamente destinada a nada e indo para lá sem nenhum freio deixado. Naquela noite, ele fez overdose em heroína, álcool e outras substâncias combinadas. Ele foi declarado clinicamente morto por 8 minutos. Quando foi ressuscitado, havia sustentado dano cerebral grave o suficiente para ter que reaprender como caminhar, como falar, como desempenhar as funções básicas da vida humana diária, começando inteiramente do zero. Por qualquer medida razoável, era o fim. E era eu apenas lembro de estar em um lugar onde achava que não havia lugar para ir e que a vida estava acabada. E isso foi aos 21 anos. O caminho para fora não era nem limpo, nem imediato. Houve recaídas, incluindo uma instância documentada particularmente vívida em que uma única bebida em Las Vegas provocou um apagamento de 4 dias que terminou com ele acordando sem calças em Iowa, exaurido e procurando metanfetamina. Mas em 16 de abril de 2006, uma data que ele citou publicamente com a precisão de um homem que sabe exatamente qual dia sua segunda vida começou, ele alcançou sobriedade duradoura. E hoje, 16 de abril de 2026, marca exatamente 20 anos desde aquele dia. Ele canalizou tudo o que se seguiu em competição com uma ferocidade que apenas o contexto de antecedentes dentes. Ele entrou no The Ultimate Fighter temporada 11. Ganhou, submetendo seu oponente na final para reivindicar o campeonato do torneio dos pesos médios. Ele prosseguiu para uma carreira sustentada no UFC com lutas documentadas e vitórias se estendendo através de 2025, incluindo um combate contra Michael Chiesa em junho daquele ano. Como a própria documentação do UFC de sua história captura, MCG transformou seu histórico pessoal em uma plataforma de defesa que se estende muito além de qualquer coisa que um atleta profissional seja obrigado ou esperado fazer. Ele entregou palestras antidrogas em presídios, escolas, igrejas e diretamente a adolescentes em comunidades onde as substâncias que quase o mataram ainda estão em circulação ativa. Ele lançou o projeto OP 361 Online em 2006 como um espaço para histórias de viciados e conexões de reabilitação. Em 2015, ele fundou o projeto MCG, uma iniciativa de discurso motivacional construída em torno da recuperação e definição de metas que leva sua história para salas que precisam ouvi-la. Como a Yahoo Sports relatou, MCG afirmou: "Eu não estaria aqui se não tivesse ficado sóbrio em 16 de abril, eu luto para levar a mensagem para pessoas que sofrem aí de que há uma maneira de sair." Ele vive em Utah com sua esposa Chelsea, paixões de escola secundária, e seus 3 filhos. Ele ainda está carregando a mensagem. O homem que estava morto por 8 minutos passou 20 anos provando que o número do outro lado daquela overdose não precisava ser 0.
Matt Brown, o apelido de Imortal, não veio de um time de marketing ou de um promotor procurando por algo memorável. Veio de seus amigos, e eles lhe deram porque o viram morrer. Não metaforicamente, não quase, clinicamente morto por mais de um minuto após uma injeção de heroína que seu corpo simplesmente não conseguia lidar. Seus amigos o reviabilizaram, e o homem que voltou daquele momento eventualmente se tornou um dos welterweights mais aterrorizantes que o UFC jamais colocou em uma gaiola. Matt Brown cresceu no leste rural de Ohio, frequentando Greenville High School, sentindo as paredes de um futuro predeterminado se fechando em todas as direções. O caminho do maquinista parecia uma sentença em vez de uma carreira. As válvulas de alívio que encontrou foram as piores disponíveis. A metanfetamina era sua substância primária juntamente com heroína, cocaína e álcool, e as lutas de festa desestruturadas que eventualmente, dolorosamente, acidentalmente o apontariam para algo mais estruturado. Como a MMA Junkie documentou extensamente, no início de seus 20 anos, Brown havia sido sem abrigo, havia circulado por mais de 30 encarceramentos parados e havia construído um recorde pessoal que apontava com quase certeza para um resultado e apenas um resultado. Então veio a overdose, a injeção, o minuto de morte clínica, a revivificação. Como o UFC capturou em seu perfil de sua transformação, Brown mais tarde refletiu sobre a overdose com uma perspectiva que leva um momento para processar, descrevendo-a como uma das melhores coisas que jamais aconteceu com ele porque quebrou tudo que não havia. Fazer overdose foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Consegui fazer algo. O canal que encontrou foi boxe em primeiro lugar, depois musculação, depois MMA, o esporte que se tornou o que ele mais tarde descreveria como uma obsessão positiva, um substituto estruturado, identidade dando, genuinamente exigente para a energia destrutiva do vício que lhe deu algo digno de ser disciplinado, algo digno de sofrer por ele, algo que pedia de seu corpo o mesmo comprometimento total que as drogas tinham, mas devolveu algo diferente de nada. Ele entrou no The Ultimate Fighter temporada 7. Construiu uma carreira no UFC que se estendeu de 2008 até sua aposentadoria em 2024. Ele falou abertamente sobre o fato de que tomou medicação prescrita para a dor pós-cirurgia quando era medicamente apropriado, e depois fez uma escolha consciente e deliberada de não continuar a longo prazo, uma escolha que carrega um peso completamente diferente quando você entende como seu relacionamento com substâncias era nos anos antes de ele. Jamais pisar em um ginásio profissional. Como documentado em várias fontes cobrindo sua carreira, o homem que morreu de uma overdose de heroína no leste rural de Ohio se tornou o homem cujo apelido se tornou permanente, não por causa do que as drogas fizeram a ele, mas por causa de quem ele escolheu se tornar quando elas terminaram. Mais de 2 décadas sóbrio, um árbitro, ainda no esporte, ainda de imortal. Chris Leben. Se você assistiu The Ultimate Fighter temporada 1, você conhece Chris Leben, o lutador destemido e de nervos crus que lutava como se não tivesse nada a perder e até menos para ter medo. Era elétrico. Era caótico. E era o tipo de personalidade exagerada que era da televisão de realidade dos primeiros UFCs foi projetada para capturar e amplificar. Ele se tornou uma estrela. Ele se tornou um acessório de pesos médios do UFC. E por baixo de tudo, atrás de cada acampamento de treinamento, cada saída, cada semana de luta, ele estava gerenciando uma das histórias de vício multissubstância, multicamada, de uma década que o esporte jamais produziu. Isso não era uma única substância ou um breve período. Isso era o que se continha em 300 mg por dia durante quase uma década, álcool que produzia apagões profundos o suficiente para apagar dias inteiros, incluindo uma bebedeira bem documentada em Las Vegas nos dias imediatamente antes de sua luta com Patrick Cott, uma história que seus pares e companheiros de treino retiraram para ilustrar o quão longe acima de qualquer definição de comportamento normal havia sido. Empurrado, crack de cocaína durante o período póstumo da fama súbita alimentada por festas caos, e depois Suboxone, a medicação de tratamento de dependência de opioides que o próprio Leben mais tarde descreveria como talvez a substância mais insidiosa em toda a sua história, dada seu próprio perfil extremo de dependência e o que a retirada disso eventualmente extraiu dele. A cascata de consequências foi implacável e agravante. Por volta de 2010, depois da luta de Mark Munoz, ele entrou em reabilitação no Havaí e alcançou aproximadamente um ano de sobriedade genuína antes de uma única cerveja reabrir uma porta que ele lutou durante anos para fechar novamente. Uma tentativa de parar acionou um incidente psiquiátrico que terminou com ele fisicamente lutando aproximadamente 2 oficiais de polícia enquanto nu. Outro colapso. Outro período de remediação em álcool, porque a alternativa se sentia pior do que o que ele estava fugindo. Em 2015, a estrutura legal completamente desabou ao seu redor. Uma sentença de cadeia de 120 dias chegou por violações de liberdade condicional, acusações de armas e quebra de uma ordem de restrição entrando no apartamento de sua ex-esposa. O que esperava dentro dessa sentença era o momento que ele desde então descreveu como o período mais fisicamente catastrófico de sua vida, retirada de Suboxone a frio no chão de uma cela de cadeia, convulsões, visitas ao pronto-socorro puxadas diretamente do encarceramento. Os primeiros 10 dias foram uma amnésia completa. Guardas e companheiros do presídio relataram coisas que ele havia estado fazendo durante aquele período dos quais ele não retinha absolutamente nenhuma memória. Ficou de cama durante o primeiro mês completo. Como a Yahoo Sports relatou em seu perfil das 2 vidas de Leben, quando ele saiu em dezembro de 2015, estava treinando afiadamente e refletindo sobre o padrão com a clareza de alguém que havia pagado todo o preço possível por entender isso, que tão logo deixasse de trabalhar em si mesmo, tudo desabava novamente sem exceção. E então algo mudou, e manteve. Em um post do Facebook marcando o marco, Chris Leben celebrou 7 anos de sobriedade com